Fala galera do canal, vamos focar! Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O tema da aula de hoje é tecido conjuntivo, características gerais. Então hoje nós vamos trabalhar histologia animal, especificamente tecido conjuntivo, especificamente as características gerais. Então roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então a gente começa o tecido conjuntivo analisando as características gerais. Vale colocar que o tecido conjuntivo é o tecido mais amplo do corpo. E eu vou precisar dividir essa aula em várias partes. Por quê? Porque o tecido conjuntivo, ele é o tecido que apresenta o maior número de funções. Pelo fato de apresentar o maior número de funções, consequentemente, ele acaba se tornando um tecido muito amplo, um tecido de uma grande magnitude. Então, se a gente começar aqui pelas funções, veja só, tecido conjuntivo tem como função preenchimento, porque gordura é tecido conjuntivo. A gordura também atua no processo de preenchimento. E nós vamos ver que outros tecidos conjuntivos vão estar localizados também entre outros tecidos. Sustentação, porque osso e cartilagem também são tecidos conjuntivos. Armazenamento, por quê? Porque o tecido adiposo, que vai ser responsável pelo armazenamento de gordura, também é tecido conjuntivo, como eu coloquei. Transporte, porque sangue é tecido conjuntivo. Defesa, porque sangue é tecido conjuntivo. E nutrição, porque sangue também é tecido conjuntivo. É o tecido mais disperso do corpo e que tem o maior número de funções. Presta atenção a esta informação, que é muito importante. É um tecido altamente vascularizado, diferentemente do tecido epitelial. Rico em fibras colágenas, elásticas e reticulares. Ao longo desse assunto, nós vamos especificar direitinho, conceituar de forma devida o que são essas fibras colágenas, essas fibras elásticas e essas fibras reticulares. Grande quantidade de substância fundamental amorfa ou substância extracelular. Nós já vimos o conceito de substância fundamental amorfa. Você volta lá no meu vídeo sobre tecido epitelial que você vai lembrar o que é substância fundamental amorfa. Originado a partir da mesoderme, tem um grande número de tipos celulares. Nós veremos a função de cada tipo de célula que compõe o tecido conjuntivo. Essa informação sobre os tipos celulares do tecido conjuntivo é uma informação de suma importância para você, porque os vestibulares gostam de cobrar a função de cada tipo de célula do tecido conjuntivo, especificamente os tipos de células que formam o tecido conjuntivo frouxo ou conectivo, beleza? Substância intercelular formada por substância fundamental amorfa, que vai apresentar uma composição variada, e as fibras, que serão as fibras elásticas, colágenas e reticulares. Essas características gerais do tecido conjuntivo, elas são fundamentais, principalmente com relação aos principais vestibulares do nosso país. E aí eu trago para você aqui uma imagem muito importante que mostra a distribuição do tecido conjuntivo no corpo humano. Evidentemente, aqui eu trago para você um membro inferior, uma perna, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber a ampla distribuição do tecido conjuntivo em uma estrutura corpórea só, em um membro do corpo. Então perceba aqui, ó, o tecido adiposo, eu vou perceber aqui, ó, o tecido sanguíneo, o tecido conjuntivo fibroso, ou seja, todas as variações do tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo frouxo, e aí ao decorrer das nossas aulas sobre tecido conjuntivo, aí nós vamos especificar cada tipo de tecido conjuntivo. Olha aqui, ó, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, e aí, ó, depois você dá uma pausa e analisa detalhadamente essa imagem deliciosa. E aí eu trago para você uma outra imagem mostrando aí a organização estrutural celular de algumas células que compõem o tecido conjuntivo. Olha aqui, ó, tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo. E aí é muito importante você se ligar nas características celulares de cada tipo de tecido conjuntivo, porque aí isso vai te dar uma dimensão mais eficiente para você responder as questões de tecido conjuntivo. E vale colocar que tecido conjuntivo é um tecido muito cobrado nos vestibulares, principalmente no nosso vestibular aqui de Pernambuco, vestibular da UPE, o Sistema Seriado de Avaliação.
E aí, quando a gente analisa a classificação do tecido conjuntivo, a gente percebe o tecido conjuntivo sendo dividido de um modo geral em tecido conjuntivo comum e tecido conjuntivo especial. Essa é a classificação geral. Eu vou te mostrar a classificação detalhada. Essa grade aqui eu produzi exclusivamente para você não ter mais dúvidas com relação à classificação do tecido conjuntivo. Veja só, tecido conjuntivo dividido em comum e dividido em especial. Quando a gente analisa o comum, ele vai ser frouxo, propriamente dito, ou conectivo. Ele poderá ser denso, poderá ser modelado e não modelado e adiposo. E aí, conforme as nossas aulas forem acontecendo, eu vou especificar cada tipo de tecido desse para você. Já o tecido conjuntivo especial, ele vai ser hematopoético e de sustentação. O tecido conjuntivo especial hematopoético, ele vai ser mieloide, que vai ser dividido em vermelho e amarelo. O vermelho é o que nós chamamos de medula óssea vermelha, é onde ocorre a produção do sangue. Definitivamente falando, o sangue é produzido dentro dos ossos, especificamente de alguns ossos. Nem todos os ossos produzem sangue. É bom você ficar ligado nisso aí, mas quando eu entrar lá na frente eu vou especificar melhor isso para você, tá? E o amarelo, que também é chamado de medula óssea amarela ou gordurosa, que é onde ocorre depósito de gordura. Aí você me pergunta, por que gordura? Porque nós sabemos que a gordura é uma fonte fundamental de reserva de bioenergia em nós, animais. E o hematopoético linfóide, ele vai ser constituído pelo timo, pelos gânglios linfáticos, pelo baço e pelo apêndice. E aí é óbvio que eu vou especificar a função de cada órgão linfático desse. Fica ligado. O de sustentação, ele vai ser ósseo, que é constituído pelos osteoclastos, osteoblastos e osteócitos. E vai ser cartilaginoso, que é constituído pelos condroblastos e pelos condrócitos. Uma observação muito importante para você. Hashtag não seja um pato morto. Atenção! O tecido cartilaginoso não é vascularizado e não possui terminações nervosas. É uma exceção do tecido conjuntivo, uma vez que você sabe muito bem que o tecido conjuntivo recebe terminações nervosas e é altamente vascularizado, mas o tecido cartilaginoso é uma exceção. Dá uma pausa aí e anota esta informação. Ei, galera, essa aula foi sobre tecido conjuntivo, características gerais. Eu tenho certeza que você adorou. Se inscreve no meu canal, aperta o sininho e dá aquele joinha. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E eu não poderia deixar de dizer, hashtag não seja um pato morto. Beleza? Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.